Números capítulo 23. Encontraram aí, queridos? Quem achou, diga amém. Leia comigo então, a partir do versos de número 19. Versos 19 diz assim: Deus não é homem, para quê? Para quem minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o falaria, ou falaria e não confirmaria. Irmãos, presta atenção aqui para mim, por favor, presta atenção aqui agora. Queridos, Satanás, ele deseja que você enxergue Deus como um ser mentiroso, um ser que faz as obras pela metade, ou que não completa aquilo que faz. Mas, irmão, Deus não é mentiroso. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Deus fala, o que Deus promete, Ele cumpre e Ele faz. Quem está entendendo, diga amém. Mas a gente precisa entender que o inimigo, ele quer fazer a pessoa de Deus, a imagem de Deus, como de um ser falho, como de um ser mentiroso. E meu irmão, mentiroso mesmo é o diabo. Diga, o diabo é o pai da mentira. Deus não mente. O que Deus, ele fala, ele cumpre. O que Deus, ele diz, ele faz. Se a palavra de Deus fala que ele é o Deus do impossível, meu irmão, pode ter a certeza que não tem nada, definitivamente nada impossível para Deus. Não existe poder de feitiçaria maior do que Deus, não existe. Não existe obra, não existe trabalho, não existe terreiro, não existe demônio no inferno que seja suficiente para enfrentar o Senhor. Nada pode com o nosso Deus, porque Ele é o dono da verdade. Ele não muda, Ele não falha. Glória a Deus. Mas a primeira revelação que o Espírito Santo fala ao meu coração através dessa palavra é que o diabo, ele quer confundir a cabeça da gente. Ele quer fazer com que nós venhamos pensar que Deus, ele falha naquilo que Ele diz, que nós venhamos pensar que Deus, ele mentiu quando Ele falou a respeito da tua cura, da tua libertação. E na verdade Deus não mentiu, Ele é verdadeiro. Mas você precisa ter uma mente firme, amém? Fala para o seu irmão, tenha uma mente firme, irmão. No versículo de número 20 ele diz: eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem o que? Abençoado, e eu não o posso revogar. Diga glória a Deus. Irmão, a ordem do Senhor é para abençoar. Diga isso, a ordem do Senhor é para abençoar. Então não tem maldição, meu irmão, não tem praga, não tem feitiçaria, não tem Halloween, não tem dia de bruxa que seja maior que a bênção do nosso Deus. A ordem do Senhor é para abençoar você, abençoar a tua casa, abençoar teus filhos. Pastor, hoje eu estou aqui buscando a libertação por alguém da minha família. Meu irmão, a ordem do Senhor é para abençoar. Toma posse disso na tua vida, porque a bênção de Deus é maior que qualquer maldição. Ah, pastor, mas jogaram uma praga contra a minha vida. Não prospera. A bênção, a ordem de Deus é para abençoar. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu fui oferecido num terreiro de macumbaria. A ordem do Senhor é para abençoar. Não tem maldição maior que a bênção. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Não existe, meu irmão, nada maior que o poder de Deus. Mas o diabo, ele é um bicho asqueroso. O diabo, ele é um bicho maldito, cheio de ilusão. Ele pensa que ele pode, ele pensa que ele é, ele pensa que ele faz, mas na verdade, quem pode tudo, quem faz, quem tem poder, quem é a luz, é o Senhor Jesus, Rei da glória. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor se você crê.
A ordem do Senhor é para abençoar. Amém? Então, meu irmão, não perde essa oportunidade não, porque a ordem do Senhor é para abençoar. Nós estamos vivendo um tempo tenebroso, irmão, no mundo. Vou dizer uma coisa aqui que é muito forte, pessoal, mas muito forte, que o Senhor falou no meu coração hoje, durante o jejum que nós fizemos o dia todo. Deus falou no meu coração. Quem está acompanhando, eu posso falar? Vou ser polêmico agora e pesado, mas eu vou falar o que Deus falou comigo. Irmão, você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil? As centenas de pessoas que morreram, né? Pessoas que mereciam morrer, porque fizeram tudo que fizeram, viveram a vida que leva para a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Irmãos, essas mortes que estamos vendo no país, isso aí é um sacrifício para Satanás. Quem bebeu esse sangue foi ele. Assim como numa oferenda se pega-se um animal e derrama o sangue para o guia, o demônio receber aquele sangue, o diabo foi quem recebeu o sangue dessas pessoas que foram mortas. Eu não quero defender lado político aqui não. O que eu estou aqui para dizer é que mortes assim, guerras assim, são oferendas, são sacrifícios a Satanás, são sacrifícios ao diabo. Mas eu quero te dar uma boa notícia acima de tudo isso. Quem quer ouvir essa notícia? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, nos lava de toda maldição. Meu irmão, até a pessoa mais perdida, se ela se voltar para o Senhor, Jesus muda a vida dela e transforma a maldição em bênção. Quem crê nisso? Eu creio. Eu creio. Infelizmente, quem bebe o sangue dessas pessoas foi o diabo. É uma oferenda para ele, é um sacrifício para ele. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que aqueles que creem no Senhor serão salvos. Você pode ter certeza, irmão, que Jesus, Ele quer te libertar de toda prisão. Ele quer te tirar de qualquer cativeiro, seja qual for. E hoje, essa oportunidade você não pode perder. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos, versículo de número 22, ele diz, 21. Ele diz assim: não viu iniquidade em quê? Em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Irmão, preste bem atenção. A palavra de Deus, ela fala que maldição sem causa não se cumpre. Quando algo de ruim acontece na vida de alguém, quando uma maldição, quando o demônio ele consegue tocar na vida de alguém, ele consegue destruir a vida de alguém, é porque tem iniquidade. Irmão, uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, o senhor acredita que macumba pega? Eu falei: depende. Depende, pastor. Porque tem gente que não acredita. Ela, na verdade, ela tem medo e prefere dizer que não acredita. Mas o mundo espiritual é muito verdade, irmão. E as obras de feitiçaria, elas têm sim
um poder maligno por trás, muito grande. E quando eu digo para você que depende, é com base nisso aqui. Porque, irmãos, para quem não entende o contexto desse texto que nós estamos lendo, um rei inimigo do povo de Deus, ele queria subornar o profeta, para o profeta lançar uma maldição sobre o povo de Deus. Quem está entendendo? Vou repetir de novo. Um rei inimigo queria subornar o profeta para lançar uma maldição sobre Israel. Só que aí, aqui que está o segredo da coisa, irmão. A palavra de Deus está dizendo que Deus não viu iniquidade em Israel. Diga, Deus não viu iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, irmão? É pecado, é transgressão, é erro. Quando eu digo para você que maldições, feitiçaria, bruxaria, pode ou não pode pegar? Depende. É com base nisso. Porque, meu irmão, se a gente andar na presença de Deus, se você e eu andarmos no temor, andarmos na santidade, andarmos com vigilância, andarmos na presença de Deus, meu irmão, pode ser o maior satanista do mundo, pode ser o maior feiticeiro do mundo, pode ser o maior pai de santo que tiver, mas a obra de bruxaria não pega. Não pega. Agora sabe por que não pega? Porque Deus não vê iniquidade. Não tem brecha para o inimigo entrar. Não tem aonde o inimigo atingir a tua vida. Quem está entendendo, pessoal? Agora, o oposto é muito verdade. Se tiver brecha, se Deus vê iniquidade, a própria iniquidade já é a maldição. Quem está entendendo, gente? Deu para entender? O rei inimigo queria subornar o profeta para lançar uma maldição. Mas o profeta disse: não, a ordem de Deus é para abençoar. Por quê? Porque Deus não viu iniquidade. Irmão, às vezes tem pessoas que elas passam anos na igreja e não conseguem se libertar de certos vícios, de certos males, de certas coisas, doenças, enfermidades e outros males aí afora. Porque quando Deus olha para a vida dela, Deus vê iniquidade, Deus vê brecha, e aonde tem brecha, o inimigo entra, o inimigo atua e o inimigo destrói. Quem está entendendo, pessoal? Isso aqui é muito sério, gente. A gente precisa fechar as brechas. Se você quer verdadeiramente se libertar, você tem que santificar a tua vida, você tem que fortalecer a tua mente. Quem está entendendo, pessoal? Você tem que fortalecer a tua mente. Você tem que santificar teu coração. Você tem que largar a coisa errada, porque se tiver brecha, se Deus olhar e ver iniquidade, Ele vai permitir que o acusador, que é aquele que amaldiçoa, consiga tocar na sua vida. Você está entendendo ou não, irmão? Isso aqui é muito sério. Irmão, olha que coisa tremenda isso aqui. Olha que coisa forte isso aqui. O rei inimigo queria lançar a maldição sobre Israel, mas Deus falou: não pode amaldiçoar meu povo, porque não tem iniquidade neles, não. Eles estão andando na minha presença, eles estão fazendo a minha vontade. Quem está entendendo, pessoal? Amém ou não? Meu irmão, você quer verdadeiramente ser livre, você quer verdadeiramente se libertar, santifica a tua vida. Para de brincar com Deus, para de brincar com o pecado, para de ficar entre caídas e recaídas, entre levantes e recaídas. Não, para com isso. Se firme em Deus, santifica a tua vida, leva Deus a sério. Porque se Deus olhar e ver iniquidade, meu irmão, você está andando na corda bamba, você está na beira de um penhasco, para cair é daqui para ali. Você está entendendo ou não? Vigia. Vigia com quem você anda. Vigia o que você faz, o que você ouve, o que você vê.
tem que santificar, irmão. Porque se você não colocar um propósito sério no seu coração, eu não sou mágico, o pastor não é mágico, Deus não é mágico. Esse negócio de magia não é do lado de Deus não, gente. Você está entendendo ou não? Não existe mágica para mudar, para se libertar. O que existe é vergonha na cara. E se a gente tiver, é tudo que Deus precisa para fazer a obra. Está aqui, irmão. Estava meditando isso aqui hoje. Aqui. Eu recebi ordem para abençoar. Por quê? Porque Deus não viu iniquidade neles. Aonde Deus não vê pecado, meu irmão, Ele manda a bênção. Agora onde Deus vê pecado, aonde Deus vê erro, Ele permite a maldição. A escolha é totalmente nossa, como sempre foi desde o jardim do Éden. A escolha não sempre foi do homem? Sim ou não? A escolha sempre foi do homem, sim ou não? A escolha continua sendo nossa. Ele disse: se quiseres me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. A escolha é nossa. Ah, pastor, mas aquela pessoa tem muita inveja de mim. Não. Não tem nada a ver, não. Ah, pastor, mas foi a minha sogra que disse que eu nunca ia ser feliz com o filho dela. Não tem mesmo. Não tem isso não. Não, pastor, porque eu fui oferecido. Não tem nada disso não. Maldição sem causa não se cumpre, gente. Se não tiver iniquidade, não tem maldição. Se tiver santidade, o que vai existir é bênção. Você está entendendo ou não? Mas entenda, o fato de existir bênção significa que você não vai enfrentar a luta. O rei inimigo estava pelejando contra Israel, mas Deus estava dizendo: a ordem é para abençoar. Meu irmão, vão tentar de tudo contra você, mas não vai prosperar. Vão lançar praga, vão dizer um monte de coisa, vão tentar te destruir, te derrubar, te diminuir, te esmiuçar. Não vai prosperar. Se, todavia, contudo, Deus não veja iniquidade. Agora, se tiver iniquidade, meu irmão, corre para Jesus. Fala com Deus hoje, sério: Senhor, o diabo está tentando acabar com a minha vida e eu ainda estou vacilando. Deus, me desperta. Senhor, me tira dessa situação. Em nome de Jesus, não quero voltar para a vida que eu estava. Você está entendendo ou não? Está dando para entender, gente? Irmão, isso aqui é muito forte. Olha, eu já preguei isso aqui não sei nem quantas vezes, mas estava meditando hoje e a gente vê muitas vezes, né? Porque se você for parar para prestar atenção, olha aí o versículo 23. Ele diz: pois contra Jacó não vale o quê? Encantamento. Diga glória a Deus. Nem adivinhação contra quem? Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Irmão, olha aqui para mim. Não vale encantamento, não vale maldição, não vale feitiçaria, não vale praga, não vale bruxaria, não vale macumbaria, não vale inveja. Nada disso vai se pegar em você, desde que Deus olhe para você e não veja o quê? Iniquidade. Irmão, iniquidade é o desejo deliberado de errar. Como assim, pastor? Desejo deliberado de errar? Você sabe que não tem que errar, mas erra querendo. Isso é deliberado. Isso é iniquidade. É quando existe a vontade, é quando existe a inclinação, o interesse em fazer a coisa errada.
Deus estava dizendo assim: eu olhei para o meu povo, eu não vi iniquidade, eu não vi interesse nenhum em fazer a coisa errada. Se Deus olhar para você hoje, Ele pode dizer a mesma coisa? Vixe, pastor, acho que não. Então, meu irmão, é por isso o inimigo está te oprimindo, é por isso que o inimigo está te perturbando, é por isso que o inimigo está tocando na tua vida, na tua saúde, na tua família. Porque tem iniquidade, porque tem brecha, porque tem erro. Meu irmão, eu vou dizer para você, não tem outra explicação não. Não tem. Não tem outra, não tem conversinha fiada, trelelê, trilili. Não, porque, não, meu irmão, o diabo não tem poder nenhum. Ele não vale nada. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É verdadeiro, Ele não é homem para mentir. Então, se Jesus te libertou, e agora você está em apuros, analisa. Deve ter alguma brecha, deve ter alguma coisa. Eu contei para os irmãos aqui um tempo atrás. Hoje de manhã eu contei para os irmãos aqui de manhã e à tarde, de um caso que eu e a pastora Adriana, nós acompanhamos, de uma senhora. Ela era muito presente na igreja, sempre estava nos cultos. Mas teve um dia que ela chegou na igreja desesperada, porque queria falar com a pastora. Aí a minha esposa atendeu. O que foi, mas o que aconteceu? Não, pastora, porque eu descobri que eu estou imacumbada. A minha esposa estranhou, imacumbada, mas a irmã mais fiel do círculo de oração está imacumbada. Como é que pode isso? Que Deus é esse? Fraco, que a irmã de mais unção do ciclo de oração agora está imacumbada. Que tipo de proteção fajuta é essa? Que tipo de seguro espiritual mais fraco do que caldo de bila é esse? Não, tem alguma coisa errada aí. A minha esposa disse assim: ô irmã, não tem como. A senhora está fazendo alguma coisa de errado? A senhora está dando brecha? A senhora está... Não, pastor, não tem nem idade para fazer essas coisas. Aí, então tá bom, vou orar na senhora. Orou, botou a mão, em nome de Jesus, está liberta. Irmã, a senhora crê? Eu creio. Quando foi na outra sexta-feira, pastor, ora em mim que eu estou imacumbada. Quando foi no outro dia, de novo, toda vez que ela veio na igreja era a mesma coisa. Colocou na cabeça dela que ela estava imacumbada. Começou a enaltecer mais o poder da macumba do que o poder de Deus que era ministrado sobre a vida dela através das orações da pastora. Até que teve um dia que eu mesmo falei para minha esposa: não ora mais não. Não ora não. Está fazendo papel de trouxa. Você está orando uma pessoa que está convencida de que ela está na mão do demônio. Meu irmão, vou falar mais uma vez: obra de bruxaria, de feitiçaria, não tem poder nenhum diante do nome de Jesus. Nenhum. A não ser que Deus olhe para você e veja o quê? Aí é outra conversa. Aí já é outra situação totalmente diferente. Só para você ter uma noção, eu tenho 2 testemunhos que Deus fez na minha vida, né? Um era uma vizinha chata, que eu morava num apartamento. A vizinha da porta da frente, ela mexia com esse negócio de mesa branca, mesa vermelha, mesa preta, roxa, azul, colorida. Aí, e eu, pastor, sempre recebia os irmãos em casa, fazia louvor, fazia aquele culto, né, do lar, se alegrava. E isso incomodava ela demais. Teve um dia, você acredita,
Que a pobre coitada foi lá da minha porta. Foi lá para reclamar, para me peitar, né? E não sei o que, e eu já estava já por aqui. Porque, meu irmão, uma coisa é você ser crente, outra coisa é você ser besta. Eu fui bem franco, falei, não bata mais na minha porta, não. Em nome de Jesus, não venha mais perturbar aqui minha família, não. Porque nunca fizemos nada contra a senhora, nem contra a sua família, nem contra o que a senhora crê. Agora respeite a minha casa e me respeite. Meu irmão, para que eu fui falar isso? Rapaz, a mulher manifestou. Mas manifestou. Rodou todas as baianas. Chamou todas as ciganas. E disse: eu vou jogar uma macumba em cima de você. Você vai morrer. Eu falei: jogue 2. Jogue 3, jogue 10. Gaste todo o seu dinheiro. Nada vai se pegar a mim. Falei na cara dela. Irmão, para honra e glória do Senhor, nunca me aconteceu nada comigo, nem com a minha família. Mas quando eu saí daquele prédio, a pobre coitada estava doente, morrendo seca. Ah, mas foi o senhor que jogou praga nela? Não, não joguei nada. Muito pelo contrário, eu orava por ela todo dia. Como é que vai amaldiçoar quem Deus está mandando abençoar? Você está entendendo agora? Tá ou não tá? Olha aqui para mim, por favor. Como é que vai amaldiçoar quem Deus está mandando abençoar? Tem como? Quem pode mais? Deus ou o diabo? Outra vez, foi há uns 4 anos atrás, estava mexendo na rede social, aí chegou uma mensagem no meu direct lá no Instagram. Um amigo meu da época do colégio, ensino médio. O cara era crente, se desviou e virou satanista. Fazia obra de feitiçaria, dormia dentro dos sepulcros, dentro do cemitério, coisa feia. Aí ele mandou mensagem dizendo assim: tudo bom, amigo? Poxa, e eu todo inocente, né? Poxa, amigo, poxa, quanto tempo a gente não se vê, não se fala, como é que você está? Não, eu criei um Instagram aqui, estou mandando mensagem para os amigos. Eu não sei se você ficou sabendo, eu me desviou nada, irmão. Ele desceu, foi um penhasco. Desviar é uma coisa muito pouco diante do que ele fez. Ele desceu, foi um penhasco, um abismo. E desviei, mas eu voltei para Jesus, eu quero te pedir perdão. Eu falei: me pedir perdão? Mas você não me fez nada. Nunca você me fez nada, muito pelo contrário, você sempre foi uma pessoa boa. Ele falou: não, porque quando eu era satanista, você era uma das pessoas que eu colocava dentro do túmulo. Eu fazia feitiçaria, bruxaria, para você morrer atropelado por um ônibus, morrer atropelado por um caminhão, morrer... Meu irmão... Aí eu falei para ele: realmente, você tinha que pedir perdão. Tinha que pedir perdão. Eu nem imaginava que um cidadão daquele estava fazendo aquele tipo de obra contra mim. E eu falei para ele: mas cara, por que você fez isso justamente para mim? Não, porque eu tenho um ódio de você. Ou melhor, eu tinha ódio de você, porque eu me desviei e você nunca se desviou. Pelo amor de Deus, né, irmão? É uma questão de escolha, não é uma questão de ser melhor ou pior do que ninguém, não. A escolha é toda sua. Você está entendendo ou não? Mas o cara estava fazendo obra de feitiçaria para me morrer atropelado, irmão. Depois que ele falou aquilo, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Queima, Senhor. Taca fogo nesse capeta sem vergonha. Oh, meu Deus. Você talvez nem sabe. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito vai falar aqui, hein? Talvez você nem sabe. Mas tem gente que te odeia. Tem gente que quer ver você morto. Tem gente que deseja o teu mal dia e noite. Faz voodoo, faz simpatia, faz feitiço, faz saravá, faz tudo. Mas como é que pode amaldiçoar quem Deus está mandando abençoar?
Entendeu agora? Irmão, em resumo, o que eu quero que você entenda nessa noite: seja de Deus, sirva a Deus. Você está do lado certo, você está do lado de quem tem mais poder. O universo se rende ao nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que no nome dele foi colocado toda a autoridade, todo o poder, aonde nos céus e na terra, em todo o universo, todo joelho se dobra e toda língua confessa. Quem crê, aplauda ao Senhor se você crê. Aleluia! Amém! Eu quero terminar lendo com vocês um provérbio tremendo. Provérbios, capítulo 26. Ah, pastor, estão fazendo todo tipo. Deixa fazer. Deixa falar. Deixa invejar. Deixa. Porque quem é que pode amaldiçoar quem Deus está mandando abençoar? Se Deus olhar para você e ver santidade, e ver temor, ver obediência, meu irmão, não adianta, não pega, não prospera contra a tua vida, não prospera contra a tua família, não prospera contra a tua casa. Agora, tem um detalhe. Provérbios 26, versos 20. Lê comigo. Sem lenha o fogo se apaga. Só aí basta. De novo. Sem lenha o fogo. Entendeu? Entendeu ou não? Sem lenha o fogo se apaga. Se não tiver erro, irmão, como é que vai ter maldição? Desconfie quando as coisas estiverem muito dando errado para você. Desconfie quando você estiver muito estressado, muito mal-humorado, o tempo todo com dor, o tempo todo sofrendo, o tempo todo angustiado, deprimido. Desconfie. Não é normal. Tem lenha para esse fogo estar aceso. Tem lenha. Tem que tirar a lenha. Acabar com isso. Porque se tiver lenha, vai ter fogo. Entendeu? Se tiver erro, tiver pecado, vai ter maldição. Agora, se tiver santidade, se tiver temor, se tiver obediência, vai ter bênção. E ninguém vai poder te amaldiçoar, porque o próprio Deus vai dar ordem para te abençoar. Quem crê nisso? Irmãos, hoje eu vou fazer diferente. Vou fazer uma oração agora de perdão. A gente costuma fazer isso na Santa Ceia, né? Mas devia fazer todo dia, sabia? Uma oração de exame, olhar para dentro de si e dizer assim: Senhor, se tem alguma coisa errada, limpa agora, perdoa. Meu Deus, muda meu caráter, muda quem eu sou, muda meus pensamentos. Glória a Deus. E depois, meu irmão, você vai comer o pão, vai beber água, eu vou orar por ti. Você vai sair daqui uma bênção hoje. Se tinha maldição, vai ser quebrada a tua vida agora. Amém? Sentado mesmo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, sem lenha o fogo se apaga. Eu oro a ti, Senhor, porque o Senhor tudo vê. A tua palavra diz que tudo está nu e patente diante dos teus olhos. Senhor, o Senhor vê tudo. E o Senhor sabe onde temos dado brecha, onde temos vacilado, o que precisamos deixar. Meu Deus, existem pessoas que precisam deixar a prostituição, que precisam deixar, meu Deus, a mentira, que precisam deixar, Senhor. Meu Pai,
a idolatria, e precisam deixar, meu Deus, o ódio, a mágoa. Pai, olha para nós, e se houver algo em nós, meu Deus, que está impedindo o teu poder de agir, tira, Senhor, tira da mente, mas tira do coração também. Tira do coração, mas tira, Senhor, também dos nossos sentimentos, do nosso entendimento. Em nome de Jesus. E você que ele diga amém. Amém?